Olá, bem-vindos ao canal Medo.com. Hoje eu irei falar sobre a história de Omaima, a esposa canibal. Peço que as pessoas que são sensíveis a esse tipo de conteúdo que não prossigam no vídeo. Porém, aqui iremos retratar de casos reais e assustadores. Fiquem comigo até o final. Omaima nasceu por volta de 1968, numa vila muito pobre no sul do Egito, e morava com os pais e alguns irmãos. O pai dela era um homem extremamente violento e abusava dela tanto físico, psicológico, tanto dela quanto da mãe dela. Por volta dos 7 anos de idade, Omaima passou por uma cirurgia de circuncisão feminina, uma cirurgia horrível que a OMS classificava como uma cirurgia que feria os órgãos genitais femininos sem nenhuma prescrição médica. Essa cirurgia sem sentido fez com que toda e qualquer relação que ela tivesse depois fosse extremamente dolorosa e desconfortável. Porém, isso não a impediu que ela seduzisse mais tarde alguns homens. A mãe de Omaima ficou de saco cheio do marido abusivo, sendo assim o largou, deixando-as muito mais pobres e infelizes. Sendo assim, a família teve que se mudar para uma cidade chamada Cidade dos Mortos. A Cidade dos Mortos é um cemitério transformado em cidade improvisada. Casas foram construídas entre e sobre os túmulos, e muitas das famílias que moram lá não têm nenhum parentesco ou informações sobre os mortos enterrados no mesmo local. Quando a Omaima completou 18 anos, ela era muito bonita, sendo assim ela conheceu um rapaz estadunidense que logo eles começaram a se envolver. O rapaz estava na cidade trabalhando na indústria de petróleo. Então eles começaram a ter um relacionamento basicamente sexual. Logo se transformou em algo mais sério. A mãe de Omaima sugeriu que ela se casasse com esse homem e se mudasse para os Estados Unidos. Sendo assim, fugisse da pobreza, e como Omaima era muito influenciada pela mãe, logo ela o fez. Em 1986, Omaima se mudou para os Estados Unidos e casou com esse homem, que tinha muito dinheiro. Não durou muito tempo. Omaima teve que arranjar trabalho por lá, e pelo fato dela não ser muito fluente em inglês, ela teve que trabalhar basicamente em casas de família, governanta, e pelo fato dela ser muito bonita, ela conseguia fazer alguns trabalhos de modelo. Porém, isso não era o suficiente para ela, pois ela não gostava de trabalhar, ela queria mesmo era ser sustentada. Ela continuou a sua caça por homens com dinheiro, sendo assim se mudando em cidade, de bar em bar, para procurar suas vítimas. Omaima jogava sinuca e ela era muito boa nisso, ela atraía vários olhares masculinos então. Omaima continuou arrastando vítimas por onde ela passava. Ela amarrava os homens numa cadeira e roubava seu dinheiro, ameaçava-os, mas nenhum deles teve a coragem de denunciá-la pelo fato de se sentir envergonhado por terem sido roubados e persuadidos por uma menina tão pequenininha. Então Omaima foi parar na Califórnia, onde em 1991 ela conheceu William Nelson, um ex-piloto que já havia sido casado, que possuía 5 filhos e que também era conhecido pelo nome de Bill. Bill era conhecido como um homem de personalidade forte e adorava ficar se gabando pelo dinheiro que possuía. Ele se vestia bem, como uma pessoa rica, e dirigia um carro Corvette vermelho. Quando Omaima o observou e ouviu ele se gabar de tanto dinheiro que tinha, logo pensou, será minha próxima vítima. Bill tinha 56 anos e Omaima 23 anos. Ela começou um relacionamento com ele e em pouquíssimo tempo se casaram. Na lua de mel deles, eles viajaram para o Texas para que Bill apresentasse a Omaima à família dele. Omaima não foi muito bem aceita, pelo fato do relacionamento ter sido muito rápido e pela diferença de idade deles. Exemplo, uma das filhas de Bill era mais velha que Omaima, ela tinha 35 anos enquanto Omaima tinha 23. Então isso deixou uma situação desconfortável, porém Omaima não foi maltratada nem nada. Enquanto ela estava lá, aconteceu um fato meio bizarro. Ela estava cavalgando num cavalo e caiu.
Ela não quebrou nada, mas se machucou bastante e ela simplesmente se levantou, super normal, só pediu um analgésico e um pouco de vodka para a dor passar e todos ficaram, nossa, como ela é resistente à dor e tal. Quando estava chegando o feriado de Ação de Graças, Bill então resolveu convidar a filha mais velha para o jantar. Esse jantar que seria 28 de novembro, porém a filha de Bill recusou o convite. Então Omaima levou numa boa e disse pro Bill que seria um jantar a dois mesmo. No dia 1º de dezembro, Omaima apareceu na porta de um ex-namorado dela chamado José Esquivel. Ela não tinha um relacionamento muito bom com os ex, né? Porém, José era a única alternativa que ela tinha no momento. Dizem que Omaima nem chegou a tocar a campainha de José. Ela estava na frente sentada esperando ele quando ele chegou. Omaima contou a José que Bill havia amarrado ela, estuprado ela e ela estava há dias sem comer e sem beber. E ela conseguiu se soltar uma das mãos. Quando ela conseguiu se soltar, ela pegou um abajur e bateu muito forte na cabeça de Bill, que o matou. Ela disse que foi obrigada a matar ele para poder se defender. Omaima pediu então a ajuda a José para se livrar do corpo e ofereceu em troca 75 mil e 2 motocicletas. José acalmou Omaima e disse para ela esperar ele no apartamento dela, que ele iria atrás de um caminhão para poder ajudá-la. Quando Omaima saiu, José correu para denunciar ela à polícia. Logo, a polícia bateu no apartamento de Omaima. Omaima, assim, desmentiu toda a história de José, porém a polícia achou ela com atitudes meio suspeitas e pediu para que eles olhassem dentro do Corvette vermelho que era de Bill. Abrindo o carro, no banco da frente, havia um saco de lixo no chão e quando a polícia abriu, eram pedaços de carnes. Só que a carne era estranha, não parecia ser carne normal de animal. Chamaram um especialista e ele disse que aquela carne era carne humana. Havia até um pedaço de pulmão que havia manchas causadas pela fumaça de cigarro. A polícia então perguntou para Omaima o que era aquilo e ela disse que era um cara que Bill havia matado. A polícia entrou na casa de Omaima e então conseguiram observar o que estava realmente rolando ali. Ao entrarem na casa, eles se depararam com uma cena horrível. Havia várias malas pela sala e dentro das malas havia mais sacos de lixos com vários pedaços humanos. Havia também um ferro de passar roupa com muito sangue, pelo e pele. No quarto havia um colchão encharcado de sangue com as colunas todas quebradas. No banheiro tinha uns cabides super bizarros com pedaços de torso humano pendurado na banheira. Uma cena extremamente horrível. Uma cena extremamente bizarra, como se fosse um açougue dos infernos. Omaima ficou insistindo na história de que não era Bill e que ele estava viajando a negócios na Flórida. Mas essa história não convenceu os policiais. Logo, eles encontraram a cabeça de Bill Nelson no freezer enroladas no papel alumínio. Os vizinhos também relataram que ouviram durante dias o barulho do moedor de lixo vindo da casa de Bill. Omaima então foi presa, mas ela insistia dizendo que não era Bill. Também ela mudava suas versões várias e várias vezes. Uma das histórias que Omaima contou era que haviam demônios egípcios sussurrando no ouvido dela para que ela desmembrasse o Bill. Depois ela passou a dizer que foi tudo em legítima defesa, que Bill amarrava ela, estuprava ela e a maltratava. Porém, houve exames médicos feitos em Omaima e os médicos relataram que isso não era verdade. Então, no dia de Ação de Graças,
28 de novembro de 1991, Omaima esfaqueou Bill diversas vezes. Bateu na cabeça dele repetidas vezes com um ferro de passar roupa até matá-lo. Depois ela começou a desmembrar o corpo. Ela também o castrou. Ela disse que foi para se vingar de todas as vezes que ele havia estuprado ela. Omaima cozinhou a cabeça de Bill em óleo e depois botou no freezer. Ela acreditava que assim seria mais fácil de remover os dentes e se livrar do crânio depois. Ela cozinhou as mãos de Bill também. Ela acreditava que seria mais fácil remover as digitais. Depois ela pegou as mãos de Bill e as sobras do resto do jantar de ação de graça e colocou no forno. E o restante dele ela jogou um pouco no lixo também. O caso dela ficou internacionalmente conhecido. E nas manchetes na mídia ficou conhecido como BDSM, decapitação, castração e canibalismo. A mídia usou isso para ganhar mais atenção e também ficaram chamando ela de Hannibal Lecter, versão feminina. Voltando para as investigações, não acharam 45 quilos de Bill. Acreditam-se que realmente ela poderia ter sido canibal. Quando uma psicóloga conversou com Omaima, ela disse que cozinhou partes de Bill e que cozinhou a costela dele e comeu com molho barbecue. E ela disse a seguinte frase: "Não há nada mais doce do que a carne do marido." Que bizarro, né, gente? Mais tarde, ela tentou negar tudo e disse que não comeu a carne do marido. Até hoje, Omaima nega que comeu partes do Bill. E ela foi diagnosticada como psicótica e estresse pós-traumático. Porém, ela também ressaltou que não é um monstro para fazer isso. Ela foi sentenciada a 28 anos de prisão, podendo se estender à prisão perpétua. Relatos acreditam que Omaima amarrou Bill com a intenção de pedir dinheiro, mas ele a negava, e então ela cansou e resolveu matá-lo. Um ano depois, em dezembro de 1992, começou o julgamento de Omaima. Um lado da defesa da parte de Bill dizia que ela era extremamente violenta em outros relacionamentos e sempre roubava-os e ameaçava-os de morte. Porém, a defesa de Omaima continuou dizendo que ela tinha sido negligenciada desde criança, física e psicologicamente, que isso acarretou um dia ela surtar e matar alguém. Omaima disse que desde criança ela era brutalmente abusada psicológico e fisicamente, e ela assim cresceu com raiva dos homens e odiava ter relações com ele, por isso que ela os maltratava e os roubava. Os advogados dela usaram esse argumento para pedir que ela fosse julgada como alguém que não teve a intenção de matar. Em janeiro de 1993, o júri deliberou 6 dias antes de absolver Omaima de homicídio de 1º grau, porém ela foi condenada a homicídio de 2º grau. Omaima pegou 28 anos de prisão, podendo se estender a uma prisão perpétua, como eu já havia falado antes. Porém, mesmo presa, ela não parou por aí. Ela começou um relacionamento à distância com um homem de 70 anos que era deficiente e possuía muito dinheiro. Conseguiram se casar à distância e tiveram várias visitas conjugais. Ele morreu e deixando ela com bastante dinheiro. Até hoje, Omaima continua presa e em 2006 ela pediu liberdade condicional, que obviamente foi negada. A última audiência dela foi em 2011 e mais uma vez foi negada a liberdade. Ela continua repetindo que ela não comeu o marido. E alguns dizem que ela fica dizendo isso porque ela sabe que o sistema de justiça nunca libertaria uma canibal. Então ela resolveu dizer que ela mentiu que havia comido ele. A próxima audiência dela está marcada para 2026, que ela está presa até hoje, né? Mas é muito provável que ela realmente nunca seja solta e fique presa pro resto da vida, já que ela pode ser um perigo para qualquer um.
porque ela apresenta zero remorso pelo que ela fez. Essa foi nossa história de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, curtam e compartilhem o vídeo e se inscrevam nas nossas redes sociais que iremos deixar logo abaixo. Valeu! Então, o que vocês acharam dessa história? Bizarra, né? Deixe nos comentários o que vocês acham que irá acontecer com Omaima. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e dar o seu like e a sua opinião, que é muito importante. Beijos!